Galera, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui, eu, a Camilinha, para o nosso primeiro episódio do TPM, Terça para Mercado. E, obviamente, não podia ser mais outra pessoa, não poderia estar aqui. A gente sabe, a gente tem uma referência muito forte, vocês vão ver muito ela por aqui, mas a nossa primeira convidada não podia ser outra pessoa. Quem é, Camila? Conta pra gente. Dona Marta Matsumura, Ei! nossa mestra maravilhosa do mercado. Ah, minhas crias lindas, maravilhosas. Ai, gente, eu amo. Eu tô super honrada e feliz de ser a primeira nesse episódio. As pessoas vão acabar me conhecendo, eu vou ficar pop por causa de vocês, porque tudo que tem estreia, eu tô aqui, ó. Então a gente primeiro tem que ficar pop. Aí a gente. Você chega depois. O importante é todo mundo ir junto. E, Martinha, cara, que honra mais uma vez você aqui com a gente. Obviamente, a Investir não seria Investir sem a Martinha. A gente cresceu muito no mercado desde que a gente passou a te acompanhar, te seguir, ter você como mentora. Então, acho que o nosso crescimento não tem como não mencionar a sua participação nisso. E é com base nessas, né, em todo o nosso aprendizado, todas as nossas trajetórias que a gente carregou até aqui, a gente agora quer falar de mercado. A gente já conhece a Martinha analista, a Martinha técnica, então o TPM é justamente para a gente falar sobre mercado, aquele assunto que a gente ama, que o olhinho brilha e que a gente sabe que é uma delícia falar sobre mercado. Bom, e agora falando um pouquinho sobre esses últimos dias, a gente teve muita influência política, acontecimentos, o mundo inteiro, né, está sofrendo com guerra, com furacão. Então, eu acho que é muito legal a gente trazer esses assuntos à tona para as pessoas entenderem quanto isso pode influenciar no mercado. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre as commodities. O que você acha que, em relação à guerra, o que isso interfere diretamente nas commodities em questão de precificação? Excelente assunto. Primeiro que eu amo esse assunto, né? Vocês, especialmente vocês, já sabem. E eu penso o seguinte, Nath, o cenário que a gente tem hoje, falando especialmente de commodity, ele traz bastante volatilidade. Quando a gente olha grande parte das commodities agrícolas, que são as que eu mais acompanho, no fundamento individual dessas commodities aí, eu acredito. Tirando o milho agora que está, né, aqui no Brasil, a projeção da segunda safra está maior do que a do ano passado e tal, isso tende a continuar trazendo pressão mais baixa, mas de repente uma curva mais lá para frente, justamente por essa questão de incerteza com guerra, intempéries climáticas também que mexem muito com agrícolas, né? Lembrando, né, gente, que a agrícola, alguém tem que ir lá plantar e Deus tem que fazer chover na hora certa, tem que fazer não chover na hora certa. Então, quando a gente tem essas questões, tipo, efeitos de laninha, de El Ninho, isso tudo pode afetar, né, o preço, isso faz preço em commodities agrícolas. Então, um, até, até pouco tempo atrás, eu tinha uma expectativa mais suportada para preço de commodities. Só que quando essa questão da recessão começou a entrar no radar do mercado, apesar de ser um cenário meio que dado, né, Nath? Acho que muito tempo atrás a gente já chegou a comentar sobre isso, antes de tudo isso daqui, antes até de ter guerra, quando começou essa coisa de pandemia e essa impressão de dinheiro desenfreada que os bancos centrais fizeram, que você fala, cara, vocês acham que vocês vão resolver o problema do mundo imprimindo dinheiro, né? Ok, eu entendo que naquele momento era a melhor coisa a se fazer, só que isso tem um preço, né? E a gente está começando a arcar com o preço dessa decisão agora. Então, a recessão, eu acredito que ela vai ser global, assim como foi a pandemia. Então, no cenário de recessão, eu acho que isso prende a alta, segura a alta do preço das commodities, inclusive pode trazê-las para baixo, na contramão do fundamento da commodity. Agora, se você olhar oferta e demanda, você fala, ok, esse é o cenário, eu sou mais compradora. Aí você coloca a recessão ali, você fala, ok, quem é que vai ficar comprando? Todo mundo precisa comer, ok. Sim. Mas a demanda, ela pode ficar, né, escassa, enfim, por conta disso. Então, em cenário de recessão, eu acredito aí que os países
vão acabar saindo de ativos especulativos. A gente já sabe que esse é o movimento que o mercado faz mesmo. A gente está vivendo um momento muito atípico, que a gente vê volatilidade em moeda, a gente vê na maior economia mundial os títulos de renda fixa pagando juros como nunca, Sim. E não há ainda uma expectativa de curto prazo de redução desses juros. Então, a moeda deles em relação a outros pares, né, tende a continuar forte, embora ela esteja inundando o planeta. Porque houve muita impressão de dólar também, e óbvio que eles vão acabar sentindo isso por lá. Né? Lá nos Estados Unidos, isso daí deve ser muito, para quem vive lá, deve ser muito sofrido, assim, você ter a moeda, você está acostumado com a moeda mais forte do planeta, de repente sua moeda não está valendo tanto assim. Então, até para entender o impacto na psicologia das pessoas, né, Nath, Camilinha, entendendo que eles vivem uma realidade muito diferente da nossa, por exemplo, que a gente está acostumado a ver com inflação alta, com taxa de juros lá, lá, né? A gente aguenta chumbo, né? Aqui é uma vol que, nossa senhora, e lá eles estão acostumados com uma coisa mais robusta, um pouco mais lenta na movimentação, né, menos chacoalho, então eles vão ter que dar uma rebolada por ali. Agora, falando de commodities, o cenário é esse, assim, eu fico bastante reticente, eu percebo no gráfico como o mercado ele fica indeciso e como ele tem precificado mais as informações de curtíssimo prazo do que uma expectativa lá para frente. Tanto que o milho demorou muito para ele romper aquele fundo daquele triângulo e com aquele retângulo dentro do triângulo. Que agora rompeu para baixo, enfim, veio essa... E o que você fala faz total sentido, porque a gente tem fundamentos divergentes aí, né? Tem um puxando para cima e um puxando para baixo. O outro puxando para baixo. E o mercado fica ali no meio da festa do estica e puxa. E aí, graficamente, o mercado ele acaba se movimentando ou não se movimentando porque tem receio de tomar uma posição de qualquer um dos lados, e tecnicamente aquilo ali você olha e você fala, não tem o que fazer. Exato. Então, nesses cenários de não ter o que fazer, a melhor coisa a fazer é não fazer e usar esse tempo ou essa configuração de, ok, para um pouco, só olha e começar a estudar e de repente começar a entender melhor o fundamento, de repente não está rolando uma coisa boa em commodities, mas pode gerar uma boa oportunidade de algum outro produto financeiro. Enfim, é que a gente está vendo a questão, né? Intempérie climática, a gente tem eleição, daqui a pouco a gente tem Copa, a gente tem guerra lá na Ucrânia, né? Que o moço não tá afim de parar de brigar e não acredito que essa coisa não vá ficar assim tão. Não vai durar, ainda vai durar um bom tempo. Assim, acho que isso aí vai esticar muito, assim. Entre outras questões, né? Entre outras questões. Então, a gente tem, por exemplo, normalmente. Copa e Olimpíadas dão uma movimentada na economia interna. Sim. Começa a vender mais, alguns setores, né? Tipo, vende mais TV. Varejo tende a melhorar. Então... Exato, né? Você estimula consumo de outras maneiras, enfim. E estimula viagens, né? Tem gente que vai sair daqui e vai assistir a Copa lá, enfim. Então, isso acaba movimentando a economia também. Mas as coisas não estão baratas, né? Então você tem aí que falar, olha, isso aqui pode ser muito bom aqui para o Brasil, né? Nesse período curto aqui. Tá, mas até quando ou até quanto as pessoas estão dispostas a comprar essa pequena festinha da Copa aqui no final do ano? Mas é que assim, eu vejo que o Brasil, a gente está num cenário econômico muito diferente de outros países, né? A gente fez a lição de casa. Mas os resultados estão aí, os números estão aí, né? A nossa inflação já está sob controle, as nossas taxas de juros também, você fala, ok, a gente já pode dar uma segurada, não precisa ficar aumentando que nem doido. É que como você falou, a gente já está acostumada com essa paulada, né? Então, para a gente, não é uma taxa de juros tão absurda do que a gente já não tenha visto antes, né? Então, se agora a gente já está começando a ver um controle dentro da economia, a gente já está começando a ver uma estabilidade, enquanto outros países ainda estão ajustando, ainda estão tentando dar uma segurada. Então, eu acho que, no resumo aqui, a gente pode analisar que provavelmente a guerra já está precificada, né? Acho que ela já não tem, porque assim, a gente não tem muita previsão de quando ela vai acabar. Eu não sei, estou falando o que eu penso. Mas falando agora sobre a guerra, eu acho que talvez já tenha sido precificada, não? O conflito em si, sim, Nath, mas é uma frase diferente que o Putin fala que traz outra coisa, entende? Igual aquela questão do Mar Negro,
que é importante para escoar os grãos dali. Se o cara falar, tá, não quero mais. Aí pronto, entendeu? Aí já vem trazer mais volatilidade, ou então ele fala, tá bom, vamos liberar de vez aqui, entendeu? É assim, a gente está literalmente na mão do humor desses caras, né? Então, a gente está vendo... Gente, o cenário aqui para o Brasil é um, para a Europa é outro, para os Estados Unidos é outro, e para a Ásia é outro. Eu nunca vi um negócio desse. A sensação que eu tenho é que a gente tende a entrar num período em que a gente vai sentir menos a globalização. Por isso vai ser importante a gente conseguir treinar a nossa mente depois de tantos anos tentando acostumar com a globalização. Eu falo isso porque eu me lembro na época do colegial que o meu professor falava que o mundo ia ficar globalizado e que a China ia mandar em tudo e que nanana. Gente, o cara falou isso em 98, 99, tá? 20 anos se passaram e... Como ele é maluco? Mais de 20, né, minha flor? Mais de 20. Abafa. E aí, assim, de repente, a gente que está acostumado, a gente passou esses anos todos aprendendo a olhar para os outros continentes e os outros países, entendendo que a relação comercial entre eles faz com que uma coisa que acontece lá seja sentida aqui. Hoje a gente tem que treinar um pouco a cabeça de entender, poxa, mas aqui é um cenário, lá é outro. Quer dizer, lá eles podem sentir, mas o cara que está investindo lá, ele tira a grana de lá, pode pôr aqui. E aí a gente vai ter o efeito oposto. Então, isso acaba, eu vou falar assim, da minha parte, é muito desafiador para mim. Né? Até porque a gente não tem 1, 2 ou 3 produtos financeiros, a gente tem centenas, talvez milhares de produtos financeiros, de tudo quanto é perfil, de renda fixa, de derivativos, com opções, por exemplo, você pode montar a estrutura de tudo quanto é jeito, setores, exatamente. A gente tem a realidade econômica diferente, a microeconômica, né? Falando de câmbio, de consumo, hábitos de consumo, de clima são diferentes, então isso tudo acaba afetando. Quando a gente desconecta, desglobaliza esse olhar, a gente tem que olhar, tem que ser mais detalhista e olhar as coisas separando. Eu acho isso bastante difícil de fazer, Nath. Então, vai ser bem desafiador tecnicamente, eu acredito. Eu estou vendo, principalmente em commodities, que, na minha opinião, são as primeiras a sentir, porque... Para quem que eu estava falando isso ontem? Estava falando com a Jenny Lee. Ontem eu fui para XP, eu conversei com ela e ela estava comentando sobre isso, que ela não entendia muito de gráfico, ela é mais do fundamento e tal. E eu falei assim, muitos dos receios ou das apostas, entre aspas, das crenças que grandes players fazem no mercado, não é que, pelo amor de Deus, tá? Eu não sou expert nisso, não dá para ter certeza, até porque eu não fico pesquisando CNPJ de quem está fazendo o quê. Mas os receios do mercado, eles são detectáveis em gráficos também. Quando é muita volatilidade e quando a volatilidade ela fica muito agarrada num range só. Você fala, os caras não estão querendo sair desse pedaço de negociação. Porque existe medo de comprar muito lá em cima ou de vender muito lá embaixo, ele fica trabalhando esse miolo. Então, aí é questão de perfil, tem gente que adora isso, eu não gosto. Agora, quando a gente está falando de longo prazo, colocando na reta aqui de analista, Marta, o que você acredita? Eu falo, gente, eu acredito que o nosso cenário Brasil é beleza. Se a gente levar em consideração que a gente vive num mundo globalizado, assim como, por exemplo, criptomoedas hoje sofrem, não vou falar que sofre, porque, gente, é ser humano operando criptomoeda também, né, Nath? Então, de certa forma, acaba absorvendo todo esse resultado, né? Esse resultado, porque por mais que, por exemplo, o Bitcoin seja um produto com a ideia completamente diferente do mercado tradicional, ele acaba hoje ele é muito correlacionado com o S&P. Então, se a recessão vem, criptomoeda também não vai escapar. Entende? É fuga, é aversão a risco, a galera não vai deixar o dinheiro onde chacoalha demais, entende? Então, a gente tem um cenário muito desafiador. Eu acho que vale a pena para o investidor, independente dele estar aqui ou com dinheiro lá fora, começar a olhar com um pouco mais de cuidado, de carinho mesmo, assim, para cada produto, entender melhor o cenário, como é que pode impactar. Aqui no Brasil está tudo muito mais bonito do que lá fora, a gente sabe disso, né? A gente vai estar dependendo aí do segundo turno aí também, isso com certeza vai dar uma chacoalhada boa aí no mercado. Agora, independente de quem leve essa eleição aqui, a gente continua com a tarefa de observar o comportamento do mercado e lembrar sempre que existe uma régua que chama expectativa. Tudo que surpreende a expectativa traz muita movimentação, traz muito dinheiro para o mercado é emocionado, né? Outro. Exatamente, é emocionadão. E aí, deixa eu te perguntar, você falar que está emocionado.
Mas assim, é como você falou, o mercado as pessoas que estão operando, a gente, é um reflexo do que a gente está sentindo, né? Então, eu talvez, acho que aproveitando agora o gancho, o índice deu uma puxadona, tá subindo loucamente, dólar deu uma bela de uma corrigida, tem influência, então, com essa emoção da expectativa do que as pessoas esperam, tanto para esse primeiro resultado do primeiro turno, quanto do segundo? No seu ponto de vista, é uma empolgação. Se você for pensar bem, tirando um pouco o zoom, tá? Olhando um pouco mais de fora, imagina se você fosse uma investidora estrangeira com muita grana, e a gente sabe que no Brasil tem muito potencial, porque quanto mais volátil e menos desenvolvido é o mercado, mais dinheiro tem na mesa. Ponto. Sim. Né? É muito mais fácil tirar dinheiro, não. O mercado brasileiro oferece muito mais oportunidade, tá? Junto com o risco. Por exemplo, nesses ativos mais de curto prazo, ou aproveitando volatilidade, muito mais do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Estou falando da volatilidade em si, estou falando de conversão. Se pegar uma taxa de juros longa e depois trazer para o Brasil de converter em dólar de novo, você vai ganhar muito mais colocando dinheiro em renda fixa lá, tá? Mas eu estou falando assim, renda variável. A liquidez lá fora é tão enorme que para o preço mexer muito, cara, tem que ser um troço bizarro. Aqui, um papel oscilar 4%, 5% é fácil. Piscou, foi. Né? Dependendo do ativo que você está negociando, lá é 0,3. Cara, o Caio Sasaki, ele contava a história de... Gente, ele fazia scalp em ativos lá de fora. A liquidez era tanta que era uma fila de negociação para acontecer. Até pegar tua ordem, né? Você ficava, tipo, horas para ele andar 2 centavos, assim. É muita coisa acontecendo, é muito dinheiro. E aqui a gente ainda tem essa volatilidade mais nervosa, né? Que eu acho sensacional, e aí é que mora também as oportunidades, né? Então, eu acredito que o mercado esteja, assim, já precificando alguma expectativa sobre a eleição. Agora, imagina que você é uma investidora estrangeira e você olha para cá e você tem já os 2 candidatos já tiveram a sua experiência sendo presidente do Brasil. Então, você compara resultados. Só que a gente não pode esquecer que são seres humanos que estão ali fazendo essa avaliação e que seres humanos, eles tendem a alguma coisa, tendência mesmo. E aí eles vão buscar lá dentro, que às vezes num lugar que nem eles sabem, o que eles acham melhor ou não, e acabam tomando um partido ali, de um lado ou do outro. Porque tem gente que acha que com um vencedor A vai ser sensacional, e tem gente que acha que com o B vai ser melhor. Entende? E aí a gente tem aspectos muito importantes, porque de um lado você tem um presidente que foi um escândalo, ele é ladrão, ele foi julgado, ele foi condenado, assim, ele não foi inocentado, se for parar pra pensar, uma né? vergonha. Ele fudeu a economia, desculpa, não sei se não coloca pode falar, deve falar. Sai falando que a gente corta depois, não tem problema não. Ele nada. Eu vou maneirar. Ele surfou uma onda boa porque ele pegou a herança de alguém que veio antes dele e eles governaram durante muitos anos. Sim. Muitos. E agora o cara vem, eu quero arrumar, meu querido. Quantas vezes você estava no poder e quanto tempo? E depois veio a outra pessoa também do teu partido ali, que era praticamente uma marionete na tua mão, não fez porra de nada, sabe? E aí tem a outra questão do outro lado também, não vou ficar aqui tomando parte defendendo um, defendendo o outro, mas estou falando os pontos negativos dos dois, tá? O que eu acho que é o que mais pesa contra os dois. No caso do Lula, óbvio, porque, enfim, o cara aí não é uma opinião, é uma constatação. Ele foi condenado, ele é corrupto, ladrão, ponto. E o Bolsonaro, no caso aí, é que ele mexeu muito com questão do sentimento das pessoas durante a pandemia, porque ele tem um comportamento um pouco... Ele é um pouco polêmico, porque ele não tem filtro. Então, ele não faz questão de agradar ninguém e ele é um cara que não tem papas na língua. Tem gente que acha isso bom e tem gente que acha isso ruim. E aí ele fez alguns comentários que acabou ferindo pessoas que estavam sofrendo ali no meio da pandemia. Eu entendo que essas pessoas têm o porquê dessas pessoas terem se sentido ofendidas. E aí você tem essas duas coisas, né? Eu vou eleger um ladrão ou eu vou eleger um cara que não tem piedade das pessoas, que não se importa. Não digo nem que não se importe, mas ele não demonstrou se importar, né? Talvez a postura dele de não se posicionar à frente a isso, o que machucou as pessoas, de fato, eu concordo e assino embaixo.
talvez a gente espere, né, de um presidente um acolhimento, né? E talvez foi isso que as pessoas não tenham sentido durante a pandemia. Mas também tem dois lados, né? O fato dele ser frio traz também uma postura de eu sou racional e eu vou executar o que tiver que executar. Por um outro lado, eu não sou emocional e a gente, como emoção, pessoas que são emocionadas e que vai refletir no mercado com emoção, a gente sabe que tem 2 pesos, 2 medidas, né? Isso também, como você mesmo falou, não tomando partido de nenhum lado, mas acho que tem prós e contras, né? Ambos, e não dá para definir o resultado da eleição agora também como algo que vai definir a direção do mercado, porque cada um vai interpretar de uma forma. Isso é de curto prazo, no fim das contas, o que dá rumo à economia. Claro que as questões políticas, geopolíticas, as econômicas em si, elas todas somadas é que vão dar um cenário para a gente, né? Porque, enfim, a gente no mercado financeiro, a gente trabalha com tudo na vida, né, Nath? A gente trabalha com expectativa, do tipo, Sim. A gente está aqui conversando agora, e aí a gente está falando de mercado, e daqui a alguns dias a gente vai olhar e vai ver se isso tudo aqui faz sentido. Né? Porque o que já passou é constatação, né? É muito mais fácil olhar o que já passou, né? E a gente tomar partido. Uhum. Exatamente. Agora, a questão, para quem tá falando de dinheiro, assim, o negócio é observar bem as oportunidades, gerir bem o risco, porque independente de um ganhar ou de outro ganhar, o mercado vai continuar fazendo as suas movimentações. Até se um dia falar assim, a gente não vai ter mais presidente, vai cada um por si e aí se vira. As movimentações vão continuar acontecendo, a gente vai ter que lidar com isso. Então, independente de polarização política, eu entendo que a gente está num momento até o dia 30 aí, né? Que não dá para falar, que bobeira, não é bobeira, mas Ai, meninas. Eu acho que a ideia é a gente estar preparado para tudo, né? Porque assim, eu falo. Eu acho muito difícil a gente estar preparado para tudo, porque coisas que a gente não espera, a gente não está preparado. Mas a questão é a gente ser adulto. E eu ia falar de resiliência, mas da antifragilidade, do conceito de antifragilidade, de você tomar uma porrada e aprender com aquilo, e na outra você está preparado para tomar uma porrada diferente, vai a porra mesma? Por favor, né? Vamos errar? Vamos errar um outro erro, né? Porque senão vira padrão errar aquele negócio, aí vira o erro burro, né? Sim. Tem um ditado que fala, né? Errar é humano e persistir no erro é burrice. Então, tudo bem a gente errar, não tem nenhum problema a gente errar, a gente erra, todo mundo erra com intenção de acertar. Só que a gente tem que realmente aprender com essas coisas, né? É que essa questão de política, ela mexe com coisas tão mais profundas em questão da psicologia do ser humano e comportamento e sentimento, que não é só falar assim, o presidente tal, a bolsa vai voar e a Petro, não sei o que. Não é só isso, né? Sim. Tudo isso que leva ao movimento do mercado, isso vai mexer com a cabeça de quem está ali com o dinheiro, jogando dinheiro para lá e para cá. Então, voltando ali no cerne da coisa, se você é uma investidora estrangeira e olha e fala, ok, eu tenho 2 cenários agora. Se esse cara levar, eu acredito nisso. Se o outro levar, eu acredito que aconteça isso. E aí você vai ter que tomar a decisão em relação ao seu dinheiro. Agora, se você imagina que os investidores estrangeiros, eles acompanham a gente de longe. Sim. Né? Eles podem até levar em consideração essas questões, porque o dinheiro deles pode estar aqui, em fundos, em alguma coisa assim, em ações ou investimento direto e tal. Mas quem sente na pele a coisa toda é a gente, que vive aqui, que usa real para viver, para fazer compra, para fazer tudo, entendeu? Não é o cara que mora lá no outro continente e manda uma remessa do banco lá via internet, via sei lá o quê, entendeu? E seja o que Deus quiser, não? Então, assim, os gringos, eles têm um papel super importante também, até porque, Nath, dependendo do que a galera estrangeira olhar, pensar e dependendo do que eles fizerem, né? De acordo com o que eles estão esperando aqui, isso vai mexer com a atitude das pessoas daqui também. Se a gente tem uma fuga de capital estrangeiro daqui, a galera vai tirar. E aí? Se os caras de fora não estão acreditando na gente, a gente vai ter o brasileiro que tem autoestima baixa, né? Vai fazer o quê? Vaza. Sim. Isso, gente. A gente acompanha, infelizmente. Eu tô mais otimista com a gente, tá? Independente de para que qual lado vai a eleição. Eu acho que, exceto com o Petro, né? Que se o Lula voltar pro Grila, né? Petro, tchau, querida. Mas existem outros setores aí, enfim, pode ser que
deu uma chacoalhada aí no começo, na hora que saía a notícia aí, mas existem setores que vão responder, enfim, se não é num ativo, é em outro, gente. Acho que a coisa é essa, assim, é porque tudo que eu tô falando aqui, eu posso falar, eu tô conjecturando, pensando um monte de coisa para falar alguma coisa para vocês, mas no fim das contas é especulação. Mercado é isso. A gente não tem bola de cristal, não é mesmo? Olha que você tem, que eu já vi, hein? Eu já vi, hein? Martinha, deixa eu te perguntar. Você comentou uma coisa super legal. Camilinha, já vou deixar você falar, hein? Eu juro. Você linkou as criptos com as commodities, e eu acho que é super legal. A Camilinha é uma fanática aqui por criptos, e eu acho que é super. Eu sou leiga, eu confesso, eu não sou ligada ao mundo de cripto, mas eu acho super importante a gente mostrar como ela veio com força, inclusive proteção mesmo de capital, se a gente pode, né, usar as próprias criptos como forma de investir em um momento de tanta instabilidade também na bolsa, né? Eu acredito, Nath, que as criptomoedas, falando de Bitcoin, tá? Eu acredito que é uma moeda é uma criptomoeda que ela ainda não pode ser equiparada, mas ela pode ser comparada à moeda que a gente usa, né? Ela é descentralizada, ela trouxe outra proposta, mas a gente pode comparar com a moeda fiat, que é essa moeda que a gente usa aí, dólar, real, euro e tal. Tá. Então, eu entendo que Bitcoin sim possa ser adotado como reserva de valor, tanto é que grandes instituições financeiras já têm posição em Bitcoin há muito tempo, inclusive, o que mostra, né, gente, instituições financeiras sabem fazer dinheiro, tá? Então, assim, se eles estão lá, é porque o negócio é quente, é bom. Eu acredito que veio para ficar. A gente tem que aguardar aí, com o passar do tempo, a questão de ter regra, regulamentação, essa questão de imposto, né? É importante também, né? Isso traz segurança até para quem está operando. Eu sei que isso esbarra na questão mas e a descentralização? Gente, tem coisa que, né, não dá para você viver num mundo paralelo também. É tipo você falar assim, sou dono de uma gangue aqui, e aqui na minha cidade não tem prefeito, e foda-se, quem manda sou eu, ou cada um manda em si, aí vira terra de ninguém, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa de um mínimo de regulação de mercado para que os envolvidos sintam-se minimamente protegidos, né? Independente, não é a questão de ter o controle igual um banco central, não é isso, né? É uma rede inteligente que ela mesma se sustenta, né? As próprias pessoas que estão ali envolvidas, os computadores que estão ali, de quem está aqui, de quem está nos Estados Unidos, na Europa, enfim, é uma rede que ela se sustenta, traz muita oportunidade. Eu acredito sim que isso possa ser visto como reserva de valor, e eu digo isso também, Nath, que em cenários como esses que a gente vive agora, se fosse há 10 anos, 12 anos para trás ali, você veria o ouro, por exemplo, explodindo. E a gente não está vendo isso. Para onde está indo esse dinheiro? Né? Esse dinheiro todo que foi impresso aí, cadê? Entende? A questão nossa é essa, por isso que é muito desafiador você entender que a gente está nesse momento, que está cada um no seu fundamento. É tipo, cada um está vivendo uma realidade, embora a gente seja comercialmente ligado, e é isso que junta nessa, entre aspas, as bolsas, então é a dependência da oferta e demanda, né, dessa conexão de negociação, né, gente, do trade, trade, né, eu sou Brasil, eu produzo, eu vendo para o outro país ali que precisa comprar, então eu vendo para ele precisa de mim para comprar, eu preciso dele para comprar de mim, e aí que lindo, relação comercial perfeita, é isso. Sim. Agora, quando você vive realidades muito diferentes ou sofre alguma coisa que possa interferir no tamanho da sua produção, seja do que for. Pode ser de um chip de celular ou pode ser do milho, por exemplo. Né? Então, se a gente tem aqui uma intempérie climática do tipo, putz, quebrou 65% da safra. Meu Deus do céu, o cara que queria comprar nosso vai comprar onde, senhor? Vai ter que procurar por aí para comprar, entendeu? Vai procurar dos vizinhos, né? E a gente vai sofrer com isso. Os produtores vão falar, poxa,
gastei mó grana lá, plantando tudo, aí veio sei lá o que do céu, que não pode colocar a culpa em ninguém, e acabou com tudo, e é prejuízo para o produtor, e aí o preço vai subir, mas isso não significa que o cara vai colocar lucro no bolso, porque ele não vai ter produto para vender, ele só vai ficar olhando o preço subir. Então, isso aí acaba ferindo várias coisinhas menores quando a gente sai do macro e vem para o micro. E são questões para a gente olhar também, porque quando a gente olha as duas pontas, a gente começa a ter uma melhor sensibilidade de como aquilo pode impactar o dinheiro e a economia, e aí é a hora de você decidir que linha que você vai seguir. Eu acredito mais no cenário A ou mais no cenário B. Aí a gente tem que realmente ter a opinião, né? Então, isso é um exercício que vou falar, viu, gente? Isso aí deve emagrecer pra caramba, porque isso consome energia no cérebro. Nossa, e assim, você tá ali parado olhando pra tela, uns troços ali rodando na sua cabeça, você fala, gente, que sede, tô cansada, e é isso. É isso. Mas criptomoeda eu acredito muito, assim como a Camilinha, eu sou bastante entusiasta dessa ideia, eu acredito mesmo que veio para ficar, é uma ideia, assim, revolucionária, eu gosto muito de tecnologia, e tecnologia, via de regra, ela existe para melhorar a vida das pessoas, para trazer mais segurança, para poupar tempo. Tempo é vida, tá, gente? Tempo é dinheiro, né? Tempo é mais que dinheiro, tempo é vida. Então, eu acredito nisso e estou acreditando aí ao longo do tempo no desenvolvimento, né, das características necessárias para que as criptomoedas se tornem ativos cada vez mais seguros e melhores vistos pelas pessoas, que as pessoas entendam que criptoativo não é sinônimo de pirâmide, que pirâmide é um esquema, que não tem nada a ver com o ativo. E quanto mais gente tivermos para falar sobre isso, falar bem sobre isso, falar melhor sobre isso, entender mais sobre isso, mais pessoas se interessarão e mais pessoas saberão. E é assim que a gente vai construindo base de qualquer coisa, né, Nath? Com certeza. Uma coisa que é uma novidade, que alguém sabe um pouco mais, que começa a falar para quem está do lado, que fala para quem está do lado, que fala para quem está do lado, é mais ou menos o esquema que aconteceu entre nós aqui. Que é o que está acontecendo hoje, né, Martinha? Eu me segurei, eu não vou falar de mercado, eu não vou falar desse negócio. Tá aí eu aqui, abrindo a boca para 7 mundos. Então, por quê? Porque eu sinto realmente a necessidade. Commodities, o pessoal não conhece sobre commodities que pode ser operado em bolsa, que pode ser usado para fazer hedge. Criptomoedas é algo novo. Eu já comentei com a Camilinha que, assim, para mim, cripto, eu não gosto de nada que me tira da minha zona de conforto. Então, eu acho que realmente cripto é muito volátil e tudo mais, mas talvez por eu não me aprofundar tanto no conhecimento, por ser um mundo desconhecido, eu falei, opa, isso daqui é demais para mim. Mas, poxa, então vamos falar um pouco mais sobre cripto? Vamos aprofundar mais nesse assunto? Porque assim como eu sou leiga, muitas pessoas ainda são. Camilinha, fala um pouquinho pra gente sobre a sua ideia, conta um pouquinho sobre... enfim, fala aí. Senão eu falo aqui o programa inteiro. Martinha, já vou deixar um convite para você, então, para participar com a gente da Crypto Monday. Vai ser o novo lançamento aí da Investire. A gente vai fazer esse lançamento na segunda, na verdade. E aí a ideia é toda semana a gente fazer um podcast e um videocast falando de cripto. Aí a ideia é a gente estudar, trazer as principais notícias, os principais ativos e tudo mais, voltado para esse mundo, porque é exatamente isso. Poucas pessoas conhecem e é um mercado assim muito amplo e é um mercado muito tecnológico. Então é exatamente o que a Nath falou. O desconhecido, ele acaba entusiasmando algumas pessoas, trazendo um pouco de receio para outras. E aí, por exemplo, quando começou essa história dos macacos, que todo mundo tava trocando foto de perfil de tudo quanto há por macaco, a gente começou a ver, poxa, o que é esse macaco, tal, né? O que os famosos estão comprando, tal. Poxa, NFT é uma das formas mais seguras da gente conseguir proteger as nossas informações, né? Então, por exemplo, é um tipo de conhecimento que a minoria das pessoas sabem, a minoria das pessoas entendem, mas que, por exemplo, se você está querendo levar a tecnologia e o conhecimento para um outro patamar que é virtual, a gente precisa se acostumar com isso, né? O futuro ele é virtual, o metaverso ele já é uma realidade. Então, a partir de agora, a gente precisa também se adaptar e conhecer esse meio digital.
Eu topo, lógico, Criptomonday, adorei o nome. Criptomonday. Camilinha, eu vou usar você para me dar uns nomes aí de programas Né? aí, que eu tô precisando de uns 3 nomes aí para usar, tá? Sobre commodities, sobre cripto, sobre análise técnica. Me ajuda. O TPM veio da onde? Foi de um outro podcast que você viu, mas aí a gente falou, puxa, como é que a gente vai linkar pro mercado, né? Aí a gente ficou lá matutando no TPM até chegar na terça pro mercado e deu certo. Foi, é verdade. Camilinha, mais perguntas? Manda, aproveitar que a Martinha tá aí. Martinha, vamos falar agora. Acho que a gente conseguiu abordar quase tudo. A única coisa que ficou aqui um pouco para trás foi com relação ao PEP. A gente queria saber um pouco mais sobre seu posicionamento aí com relação à notícia da OPEP. A ideia é realmente a gente abranger as principais notícias, assim, meio que da semana, os principais assuntos aí que estão rolando, né? Então, o que a gente pode esperar aí nesse futuro próximo, com essa questão da subida do petróleo, que a gente está vendo aí uma grande manipulação, na verdade, da Rússia e da Arábia. Sim, é um enorme cartel. Gente, se isso aí acontecer, esquece esse cenário de arrefecimento de inflação. Se eles cortarem 2 milhões de barris, o preço vai subir, isso vai afetar de novo as questões que a gente já viu há pouco tempo, vai subir preço de combustível, e vai subir preço de soja, e vai subir preço de outras coisas, e de tantas outras coisas das quais derivam do petróleo. Eu espero que isso não aconteça, a gente sabe que o preço do petróleo está na mão desses caras. Ponto. Se eles falarem, beleza, eu vou fechar a torneira aqui, a gente vai falar... A gente vai fazer cara de chateado, mas somos obrigados a pagar, porque quem é que vive sem petróleo? A gente já está vivendo aí a crise energética na Europa, tem essa questão do gás lá na Rússia, o inverno está chegando, né? Isso pode... Nossa, gente, o negócio pode ficar bem feio. Sim. Nossa, as coisas no mercado mesmo acaba sofrendo também, né? O custo para o alimento chegar nas redes de... Tudo aumenta. Tudo. Logística, tudo que deriva, tudo que... Tudo. É ouro negro, né? Petróleo é ouro negro. Enfim, então, aí eu acho que a gente vai ter um período chato, não para quem especula, porque se subir a gente compra. Exato. Se o milho estiver subindo, a gente compra, fica posicionadíssimo, tá lindo, maravilhoso. É isso, mas pode trazer muita volatilidade, preço para cima aqui para a gente que especula, é beleza, mas falando aí de cenário, né? Nossa vida, a vida... economia e tal, isso é óbvio que é um ponto muito negativo. A gente já tem tantas questões tensas acontecendo, falando de macroeconomia, geopolítica, política, e ainda vem uns caras doidos, como se não tivesse mais nada para resolver no mundo, né, gente? Como se nada tivesse acontecido. Acho que vou aqui mexer no preço do petróleo. Não tô fazendo nada aqui, eu tô achando que tá barato. Tava deitada aqui, deu dor nas costas, que de tanto ficar deitada, não tem mais o que fazer. Eu vou mexer no preço do petróleo agora. Deixa eu chamar os caras aqui que eu vou querer cortar 2 milhões de barris por dia, porque, sei lá. Deu vontade. Um cheiro... deu vontade, entendeu? Deu vontade. Então, assim, a gente tem que ficar ligeiro com essas coisas. Eu falo muito... Eu e o André Moraes, a gente combina muito num pensamento, né? Toda vez que vem algum assunto polêmico e que, obviamente, politiza ou separa as pessoas em grupos, assim, de opiniões, o que eu costumo falar é o seguinte: independente do que eu acho ou não, a decisão ela não vem de mim. O que eu tenho que fazer como analista? É analisar cenário e entender o que isso pode me trazer de oportunidade e risco e tentar colocar o meu cliente nas melhores possibilidades que eu for capaz de encontrar e protegê-lo dos maiores riscos que eu for capaz de encontrar. Exato. Então, independente de acontecer esse corte ou não, eu vou cumprir aqui o meu papel de analista e eu sugiro que as pessoas, assim, não vou nem falar assim, não reclama, não sei o que, porque é um direito das pessoas reclamarem também, né? Enfim. Mas, gente, a gente tem que lidar com as coisas que vierem, tem coisa que não está na nossa mão, né? Individualmente a gente não consegue resolver isso. Isso é uma coisa que está para lá. A gente sofre impacto disso, mas a gente não pode resolver isso, infelizmente. Então, é meio que é a vida. A vida, ela traz um troço para você, às vezes você não pediu, você fala, mas não pedi? Aí ela olha para você e fala, dane-se, tá aqui, ó. Lide com isso. Então, isso, é mais ou menos isso, Camilinha, mas assim,
aspecto eu penso, enquanto isso não for decidido, inclusive até porque o mercado não gosta de fofoca, rumor, sabe? Do tipo, será que? O será que já traz um troço ruim no mercado. Será que, quando o mercado fica no será que, já estão vendendo. Já estão, entendeu? saindo Ninguém fora. decidiu nada, já estão vendendo, já parece que já aconteceu. E quando acontece, fala, mas pois é, notícia velha. Então o mercado, ele é assim. É óbvio que eu vou achar ruim, mas a gente vai poder aproveitar algumas oportunidades interessantes que a alta do petróleo pode trazer também. Então, tem o lado bom, tem o lado ruim. Por isso que eu insisto que quem sabe olhar para commodities consegue não só se proteger de cenários como esse, como ganhar dinheiro em cenários como esse. Então, o que é bom, o que é ruim, né? Depende do quanto a gente sabe. Né? Sim, isso. Com certeza. Proteção de carteira tá aí para quem sabe operar, né? Então, acho que é isso. Encerramos aqui nosso podcast. Mais uma vez, Martinha, muito obrigada. Você sabe que as portas aqui vai estar sempre abertas para você. Foi uma honra poder gravar esse podcast com você. Muito conhecimento em tão pouco tempo. Então, acho que as pessoas que ouvirem vão curtir bastante. Né, Camilinha? Com certeza, Martinha. Muito obrigada. Imagina, fica o convite. Eu quero adotar você. Não, sai pra lá, já adotei. É minha. Tira o olho. Ai, ajuda a beijar aqui, Natália. O que é isso, garota? As duas. Eu divido. Tá bom. Ai, tá. Pode continuar. Eu tava interrompendo. Ela é muito fofa, gente. Olha isso. Tá. Não, é isso, Martinha. Obrigada. E com certeza a gente combina de gravar o Crypto Monday. E fiquei super animada de falar com você sobre cripto, é uma honra, sempre. Obrigada, Martinha. Obrigada, Camilinha. Até o próximo podcast. Meninas. E até o próximo TPM. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.